o que o texto significa. Aleluia. Antes da gente seguir, irmãos, antes da gente seguir, fala comigo aí no site. Fala comigo aí no chat. Faz sentido para vocês o que eu tô falando até agora? Faz sentido, irmãos, o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fala comigo aí no chat. Quem tá conseguindo acompanhar, coloca aí no chat para mim aí. Você também faz assim? Se você também faz assim, se você lê o texto com calma primeiro, para depois começar a interpretar o texto, coloca no chat aí para mim. Coloca aí no chat. Aleluia. Glória a Deus. O homem falou faz sim, pastor Fabrício falou faz sim, presbítero Janderlei falou faz sim. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar, tá? Que eu quero ser bem cirúrgico aqui essa noite, quero ser bem rápido, tá? A gente já tá com 40 minutos de live aí, eu sei que passar para muito tarde os irmãos começam a ficar com sono. Então vamos lá, vamos seguir. Então, irmãos, o segundo passo é o passo agora da interpretação. Nós vamos agora interpretar o texto. E como no passo 1 ele tem 6 etapas, o passo 2, que é da interpretação, ele vai ter 4 etapas. Vamos lá ver quais etapas são? Vamos lá, vamos entender. Depois de observar, o próximo passo é você entender o significado. Aqui você busca compreender a mensagem que Deus quis transmitir por meio do autor bíblico. Então agora sim, nesse passo, o segundo passo que é interpretar, você vai se preocupar em entender. Perceba que você já leu. Leu. Agora sim você vai botar os seus esforços mentais para entender. Que agora você já fez as leituras, tá? E aí, para você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai usar ferramentas de estudo. Você vai usar comentários bíblicos, dicionário teológico e concordâncias que podem te ajudar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que Deus já revelou nas suas escrituras para um monte de gente, para um monte de pessoas. Eu costumo falar para os irmãos que a Bíblia, ela é um livro que a gente não entende com a cabeça, com o cérebro tão somente. Eu costumo falar que a Bíblia é um livro espiritual, a gente entende ele com o nosso espírito, ou seja, o entendimento é revelado ao nosso espírito. Mas só, irmãos, que tem homens e mulheres de Deus que Deus já revelou, já mostrou, já abriu o entendimento deles, já usou eles como ferramentas e eles já escreveram muita coisa, então já tem muita coisa escrita. Então, irmãos, às vezes esse texto bíblico que é o seu objeto de estudo, que você está quebrando a cabeça com ele, está aí tentando entender e não está conseguindo, às vezes alguém já desvendou esse texto, alguém já recebeu a iluminação de Deus desse texto, e é simplesmente o caso de você ir lá, ler o comentário que já foi feito por alguém, e você então vai expandir a sua mente, tá? Então, você precisa ter algumas ferramentas com você. Deixa eu pegar aqui para mostrar aos irmãos rapidamente. Eu tenho aqui, irmãos, algumas ferramentas, tá? Eu tenho algumas ferramentas, porque quando chega a hora de entender o texto, irmãos, é preciso a gente ter algumas ferramentas à nossa disposição. Então, preste atenção, eu tenho esse aqui, Deixa eu ver se eu consigo colocar para os irmãos. Esse aqui é um livro que chama Compreendendo as Parábolas de Jesus. Então, quando eu estou estudando as parábolas de Jesus, eu vou nesse livro aqui também. Eu vou buscar aqui também, tá? Chegou a hora de entender, eu vou ler um comentário, vou ver se alguém já teve entendimento desse texto. Eu tenho aqui também, irmãos, esse outro aqui. Olha a grossura desse livro aqui. Olha aqui a minha palma da minha mão para você ter uma noção. Esse aqui é um dicionário bíblico teológico, irmãos, que eu uso
para questões teológicas, tá? Aqui eu faço muita pesquisa. Então, irmãos, olha só, por que eu tô falando isso? Porque tem alguns irmãos que falam assim, nossa, como que o pregador é inteligente e eu não tenho essa inteligência? Como que o pregador tem uma mente, sabe? Como que o pregador consegue, irmãos? É estudo, é dedicação, sabe? Não é só a mente do pregador que é brilhante. É estudo, é dedicação. Então você também consegue. Porque se você ler o mesmo livro que eu li, se você pesquisar nas mesmas fontes que eu pesquisei, você vai ter o mesmo conhecimento que eu. Então, use as ferramentas de estudo. Chegou a hora de você entender o que o texto está dizendo, vai lá, faz uma pesquisa em comentários bíblicos, porque agora é a hora para isso. Você já leu o texto, então agora você vai pesquisar. Você vai num comentário bíblico, você vai num dicionário bíblico teológico, você vai em concordâncias, tá? Porque agora, nessa etapa aqui, você vai pesquisar o significado das palavras que você não entendeu, vai começar a preencher aquelas perguntas que você fez anteriormente. Agora, a gente sabe que a palavra de Deus é espiritual. Então, se você buscou nos comentários e não achou o que você queria, se você foi no dicionário bíblico e ainda não achou aquilo que você estava querendo encontrar, sabe? Você está pesquisando, você está estudando e você está tentando fechar um quebra-cabeça dentro daquele texto, você foi num comentário e não achou, você foi em outro e não achou, e você está ali, talvez você seja o primeiro que vai expor esse texto com essa revelação que o Senhor está te dando no seu espírito. E aí você vai ter que fazer o quê? Você já vai ter que começar a entrar para o campo do jejum, você já vai ter que começar a entrar para o campo do propósito, porque se você já procurou nos livros e não achou nada, pode ser que Deus queira, Ele mesmo, pessoalmente, explicar para você o texto. Quem aí já ouviu falar aquele versículo que diz assim, a unção do santo lhes ensina? A unção do santo lhes ensina. Já ouviu falar desse versículo? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você não tem recursos, o Espírito de Deus explica para você também o texto bíblico. Talvez você não tenha um comentário, você não tenha um dicionário, talvez você ainda não tenha. Eu recomendo que você tenha, junta um dinheirinho, vai comprando, compra um, compra outro e tal. Mas eu tenho uma bênção para você que eu vou te falar no final. Talvez você não tenha. Isso não vai impedir você de estudar, porque você fazendo oração, fazendo propósito, o Espírito do Senhor também vai te explicar o texto. Porque como eu falei para vocês, a palavra de Deus ela é revelada a nós. O Espírito do Senhor nos revela a palavra. Então vai para a oração, vai para o joelho, vai para o jejum, mas também vai no livro, vai no comentário, vai no dicionário, porque às vezes Deus vai acrescentar a você aquilo que o comentário não falou. Às vezes o comentário bíblico que você leu te deu uma luz de um entendimento. E aí o Senhor vem e acrescenta mais em cima daquilo. E aí vira uma revelação poderosa, vira algo novo, algo poderoso. Então, irmãos, a etapa é essa agora, tá? A etapa é você pesquisar, fazer uma pesquisa em dicionários e comentários e essas coisas. Agora, irmãos, nós temos ainda... Deixa eu sumir com esse aqui, beleza. Nós temos ainda uma outra etapa dentro dessa etapa, desse passo de interpretação que estamos vendo. A outra etapa é o seguinte... Você está na etapa de interpretação. Então agora é a hora também de você analisar o contexto. Leia versículos acima e abaixo do texto que você tem como alvo de estudo. Considere também o contexto histórico-cultural. Nessa etapa, você vai encontrar as respostas para as nossas 3 perguntas anteriores. Então vamos lá. Você já pegou... Já leu comentário, dicionário, já pesquisou o significado das palavras que você não entendia e agora você já está com tudo isso na sua mão. Você já fez as suas anotações,
tudinho, e aí você tem tudo isso na sua mão, os comentários, o comentarista Matt Henry, ele falou isso desse texto. Ah, não, aquele outro comentarista, Charles Finney, falou aquilo do mesmo texto, e aí você já tem tudo isso na sua mão. Aí agora você vai partir para o contexto. Primeiro você interpreta o texto que você está estudando. Depois você interpreta o contexto, aquilo que está em volta dele. Foi por causa do contexto que eu tive que ler todo o livro do profeta Oséias quando eu fui pregar sobre Oséias. Porque quando eu li o texto, eu percebi que eu precisava entender em que contexto Oséias estava inserido para poder falar as palavras que ele falou que eu queria pregar. E eu só cheguei nessa máxima porque eu fiz as 3 perguntinhas que eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Nessa etapa de análise do contexto, você vai começar a responder aquelas 3 perguntas anteriores que a gente fez. Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta, a gente tem um texto que a gente leu aqui, né, irmãos? É o nosso objeto de estudo hoje. E a gente já leu comentários sobre ele, a gente já viu as palavras, a gente já viu tudo. E agora chegou a hora da gente responder as nossas perguntinhas. Então vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre o texto, tá? Texto que a gente está estudando, João 3,16. Eu vou deixar ele bem aqui do lado. Vou inserir um tópico flutuante aqui. Eu vou deixar ele aqui do lado para a gente não esquecer. A gente está estudando João 3,16. Um texto simples, né? Não tão simples assim. Vamos lá. Quem está falando nesse texto que a gente leu? Vamos lá. O versículo faz parte de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Em João 3,16, Jesus é quem está falando. Ele está explicando a essência do plano de salvação de Deus. Este versículo é considerado um dos mais importantes pronunciamentos de Jesus sobre o amor do Redentor e de Deus e a oferta da vida eterna. Então, olha só, como que eu sei que quem está falando é Jesus? Como que eu sei que Jesus está falando com Nicodemos? Eu sei disso porque eu não fiquei só no versículo 3,16. Eu li versículos acima, eu li versículos abaixo, e aí eu peguei o contexto da história. Então, agora eu tenho capacidade de responder essa perguntinha ali que eu fiz lá atrás. Quem está falando isso? Opa, nesse diálogo aqui é Jesus que está falando. E ele está falando com quem? Ele está falando com Nicodemos, né? E em que situação? A gente já vai ver isso. Então, a primeira pergunta eu já respondi. É Jesus que está falando nesse contexto aí. Jesus está falando. Aí eu vou para a minha segunda perguntinha. Aí eu já anotei lá. Para quem está sendo dito? Então, se a primeira eu já sei que é Jesus que está falando, vou até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Barra Jesus. Epa, Jesus a gente escreve com letra maiúscula sempre. Jesus é quem fala. Beleza, Jesus é quem está falando, mas ele está falando para quem? A gente já viu que Jesus está falando com Nicodemos. Então vamos lá. Eu li o contexto, então agora eu sei, ó. A princípio, Jesus está falando diretamente a Nicodemos, um líder religioso judeu, fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos veio até Jesus à noite, buscando entender mais sobre o ensinamento dele. No entanto, a mensagem de João 3,16 ultrapassava o destinatário inicial e é dirigida a toda a humanidade, pois aborda o amor universal de Deus pelo mundo e a sua oferta de salvação a todos os que creem. Então aqui está a resposta da segunda pergunta. Então eu já começo a entender o texto. Espera aí, eu já estou começando a entender o que está acontecendo aqui.
Era um homem que ouviu falar de Jesus, ouviu a doutrina de Cristo e agora ele foi até Jesus para poder aprender mais. Olha só, já estou entendendo João 3,16 dentro do seu contexto. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? E aí vem a terceira pergunta. Onde e quando os eventos estão acontecendo? Então eu já vi que é Jesus que está falando, porque eu li o contexto. Dentro desse contexto que eu li, eu vi que é com Nicodemos que Jesus está falando. Ele está falando com Nicodemos. E agora, mas vamos ver o ambiente que eles estão. Vamos ver o que envolve, aonde eles estão, né? O que está acontecendo ali, por que levou Nicodemos a ir até Jesus fazer essas perguntas para Jesus, falar com Jesus? A gente vai no contexto e olha. E a gente vai extrair isso aqui, ó. A conversa ocorre provavelmente em Jerusalém. Então, onde? Onde Jesus e Nicodemos estavam conversando? Em Jerusalém. Quando? Quando Jesus e Nicodemos estavam conversando? Durante o período da Páscoa judaica. A gente vai ver essa referência lá no capítulo 2, versículo 23, que é quando começa esse diálogo. O encontro entre Jesus e Nicodemos acontece à noite. Então, onde? Quando? Jesus em Jerusalém, durante a Páscoa e à noite. João 3, versículo 2 vai mostrar para nós que a conversa se deu à noite, que é um detalhe importante. Pode simbolizar tanto cautela de Nicodemos quanto a escuridão espiritual que ele enfrentava. Isso aqui é um comentáriozinho que eu coloquei aqui. O evento se dá no início do ministério público de Jesus, quando ele começava a revelar sua missão de Salvador do mundo. Tá? Então agora, irmãos, os irmãos vão observar, deixa eu tirar isso aqui, que as nossas 3 perguntinhas, elas já estão sendo respondidas. Respondi as 3 perguntas. Então, com relação ao texto de João 3,16, eu já sei quem está falando. Eu já sei para quem está falando, para quem está sendo dito. Eu já sei o que está sendo dito, porque eu observei o texto. Eu já sei o contexto dessa história. Eu já sei que foi à noite, eu já sei que foi. Percebem que fazer isso vai aumentando o nosso domínio do conhecimento. Conseguem perceber, irmãos? Consegue perceber isso, irmãos? Deixa eu te perguntar. Clareou a mente de vocês aí em alguma coisa? Clareou a mente, irmãos? Até agora? Clareou a mente aí? Clareou a mente aí, irmãos? Faz sentido? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Tá ajudando vocês? Se clareou a mente, fala aí pra mim no comentário aí. Reage aí. Então, irmãos, fazendo isso, a gente encerra, respondendo essas 3 perguntinhas aí, a gente encerra a segunda etapa, que é a etapa da interpretação, tá? Encerramos a segunda etapa da interpretação. O que o texto significa? Agora eu já estou entendendo o texto. Agora eu já entendi o texto. Agora eu já sei o que o texto significa. Etapa concluída. Então a primeira etapa, primeiro passo, observar. Segundo passo, interpretar. E agora eu já interpretei. Agora eu já sei. Eu já sei o que o texto quer dizer, eu já sei para quem o texto está falando, eu já sei o que o texto está falando, eu já sei o contexto dessa história aí. Então eu estou crescendo em conhecimento, eu estou fazendo um estudo bíblico muito bem embasado, tá? Aí, depois que eu já dei o segundo passo, existe mais um outro passo para que o meu estudo bíblico possa verdadeiramente ficar bom, ficar bem feito, ficar com qualidade, tá? Vamos ao terceiro passo, então. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. E deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos.